Olá, Mente Fit, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro abençoado na nossa última live da semana. Sejam todos bem-vindos. Como sair do ciclo da ansiedade e voltar a confiar em si? Já manda um aviãozinho para os amigos e vem para cá. Então, durante essa semana, eu falei sobre ansiedade de um jeito diferente, sem rótulos, sem julgamentos. E falamos sobre o corpo, sobre o medo, sobre o cansaço de viver em alerta. E hoje eu quero te mostrar algo que é possível sair do ciclo da ansiedade. Não de uma vez, não à força, mas com cuidado. Então manda um aviãozinho para os amigos, para os ansiosos de plantão e vem para cá. A ansiedade, ela não aparece para te destruir, para nos destruir. Ela aparece quando algo dentro de nós ficou pesado demais. Olá, Vaninha Arquiteto, seja bem-vindo. Ela avisa quando você passou dos limites, quando você se cobrou demais, e você às vezes acabou esquecendo de si, né? Se envolve demais com os compromissos, às vezes com as outras pessoas, carrega as mochilas dos outros. Então é onde que começam os picos de ansiedade. Você viveu mais para os outros do que para você. Então a ansiedade, ela é um pedido de cuidado. Já é um pedido para que você comece. Acho que você assistiu no decorrer das lives de segunda para cá, que eu falei a respeito das crises de ansiedade, porque ela não começa de uma hora para outra, né? Bem-vindo, é aquele copo, né? Vai enchendo de água, até que vai chegar uma hora ele vai transbordar. E assim é o nosso emocional também. Vem as informações que não são agradáveis, né? Vai cada vez mais perdendo a paciência e daqui a pouco explode. E é assim que funciona. E é ali que começa os picos de ansiedade, né? As crises de ansiedade. Então, muitas vezes as pessoas acham que vai melhorar quando aprender a controlar tudo, mas acontece o contrário. Quando você tenta que acha, né, que quanto mais você tenta controlar, mais tenso você fica e mais medo aparece. Porque vem a sensação de medo, insegurança, uma série de coisas por trás dessas crises de ansiedade. E aí, cada vez mais, a ansiedade cresce. E o corpo se acalma quando se sente seguro, não quando ele é controlado. Então, é segurança que nós temos que buscar, né? Confiar mais na nossa capacidade. Ter mais confiança no que a gente faz. Então, que daí você consegue ir eliminando isso. Porque é a insegurança que gera ansiedade. O medo, né? O medo de errar. O medo de ser criticado. O medo das pessoas não gostar. Né? Então, essas coisas. Então, sair da ansiedade não é fazer grandes mudanças. Dais Anardini, seja bem-vinda. É fazer pequenas coisas todos os dias. Então, pausar por alguns minutos, respirar com calma, dormir um pouco melhor. Então, tudo isso ajuda a ir se libertando dessas crises de ansiedade. Como está a sua qualidade de sono? Você tem priorizado? Josiane, seja bem-vinda. Você tem priorizado o seu sono? Tem preparado? O que você tem feito? Quais as últimas tarefas que você tem feito antes de, 30 minutos antes de dormir? É uma tarefa que vai acalmar a sua mente, o seu cérebro, e você vai ter uma noite de sono restauradora? Ou você fica nas telas, vendo notícias ruins, de repente, até a última hora? Porque é isso que a gente leva junto para a cama. O que a gente faz até a última hora é que vai ficar martelando na nossa mente, rodando ali na nossa mente.
Então é muito importante a gente começar a cuidar essas pequenas ações, pequenas tarefas, né? Em vez de você ficar nas telas ali até a última hora, porque ela bloqueia a melatonina. Aquela tela azul, ela bloqueia a melatonina, que é o hormônio do sono. E deixa a mente mais agitada, que não é a hora de dormir. Mas agora, se você trocar as telas uns 30 minutos antes por um livro, por exemplo, um bom livro também, né? Não vai pegar aqueles livros que te trazem também coisas ruins, lembranças ruins. Não, um bom livro de autoconhecimento, motivação, né? Então algo que te auxilia ali, que você tenha positividade, né? Que te traz uma positividade, que daí também vai facilitar para você dormir melhor. E até porque, por exemplo, se você colocar 30 minutos antes, todos os dias, você ler 1 ou 2, no máximo 3 páginas do livro, em uma semana, você já está dormindo melhor. Porque o teu cérebro vai entender que aquela tarefa é porque está preparando o seu cérebro para dormir. Ele vai entender isso. Se você fazer a mesma tarefa tranquila todos os dias, ele vai entender que é a hora de dormir. E é assim que a gente vai treinando a nossa mente. Às vezes fala assim, nossa, eu não consigo dormir cedo. Eu preciso dormir meia-noite, 1 hora. Fica envolvido ali com as telas, com coisas. Mas se você começar aos poucos, quem dorme à meia-noite, por exemplo, vir para umas 23h30, depois vir para as 23h, sempre com a mesma tarefa, por exemplo, eu falei o livro, mas pode ser uma outra coisa que traz tranquilidade para a sua mente. Daqui a pouco você vem para as 22 horas. Eu não estou falando quem trabalha até tarde, às vezes a pessoa trabalha até 23 horas, né? Meia-noite, e daí é diferente. Vai tentar, já é outra forma, né? Vai tentar dormir o mais rápido possível, mas não tem como se está trabalhando até tarde. Mas muitas vezes a gente fica ali envolvida. Eu era uma pessoa que fazia isso. Ficava ali envolvida nas telas, qualquer coisa, até a última hora. Era meia-noite, 1 hora, às vezes, quando ia dormir. Não tinha sono 10, 11 horas. Mas hoje não. Hoje, quando é 21h40, eu já estou me preparando para dormir. Eu já sinto, meu cérebro já começa. É hora de ir dormir. Por quê? 6 horas da manhã, eu acordo. Então, tá acostumado que é das 22 às 6 horas da manhã, que são 8 horas de sono. Eu preciso de 8 horas de sono, gente, mas assim, o ideal é 7 a 8 horas de sono. Extrapolando 6 horas, mas tem que ser um sono restaurador. Senão você vai acordar quebrado no outro dia. Tenha certeza, não vai ter disposição para levantar de boa e com energia para fazer suas coisas. Pode ter certeza, porque o sono ruim ou poucas horas de sono, ele judia muito do nosso corpo. E é onde que gera também as crises de estresse e ansiedade. Por isso que eu aprofundei um pouco aqui no sono, por ele atrapalhar muito e também gerar crises de ansiedade. Dizer não quando algo pesa, né? A mania que a gente tem, às vezes, é sim para todos. Enquanto a gente diz sim para todos, acaba dizendo não para nós. E muitas vezes, esse sim que você fala para o outro, você está mais prejudicando ele do que dizer um não. Porque quando você diz não, a pessoa busca, faz e acontece. Mas se você disser sim o tempo todo, a pessoa acaba se acomodando e acaba prejudicando ela. Então a gente tem que prestar muita atenção também. Esse sim me favorece e vai ajudar o outro realmente? Ou vai me prejudicar e também estarei prejudicando a outra pessoa? Então fica mais fácil você dizer não. Você consegue monitorar isso, né? Trabalhar isso na sua mente, e dizer não é necessário muitas vezes, porque dizer sim o tempo todo vai chegar uma hora que você não vai aguentar. Vai dar uma estafa mental, vai vir as crises de ansiedade e você vai começar, né? O medo, a insegurança e uma série de coisas que muitas vezes leva à síndrome do pânico. Se ouvir mais, né? Se cobrar menos. Por que tanta autocobrança? Por que tanta perfeição? É melhor feito do que perfeito. Aquilo que você conseguir, o que importa não é o perfeito, mas dar o seu melhor.
fazer o melhor que você pode. Isso também vai te aliviar das crises de ansiedade. Então, nada disso é fraqueza. Isso é cuidado. É cuidado com você. Assim como a gente cuida dos outros. Vamos cuidar de nós também, da nossa mente. O corpo, ele entra em ansiedade quando sente que está sozinho. Então, o caminho é mostrar para ele que agora existe apoio. Você pode fazer isso quando se trata com mais gentileza, né? Aquilo que eu falei agora há pouco, se acolher, em vez de ficar com autocobrança, se acolha. Para de se achar uma pessoa incapaz, né? Insegura. Todo mundo tem os seus talentos, da sua forma, no seu tempo. Então não se sinta incapaz. E trabalhe isso. Entender que sentir não é perigo. Então, como eu falei no início, se você sentir ansiedade, é uma forma, o seu corpo te avisando. É um aviso para você, que está na hora de dar uma olhada para dentro de si e ver o que está acontecendo, o que precisa cuidar melhor. Talvez está na hora de dar uma pausa e cuidar de si. Então, e aceita ajuda quando precisa. Então, isso não tem nada de errado nisso. E não tem nada de fraqueza nisso. Por que não? Você tem as pessoas que estão capacitadas para te ajudar, por que não? Por que não buscar ajuda? A gente tem que quebrar isso. Né? Cada profissional tem a sua área. Então, a gente precisa buscar, sentir isso e se permitir buscar ajuda quando necessário. Então, tudo isso você vai diminuindo, reduzindo essas crises de ansiedade. Então, segurança não vem de controlar a vida, vem de confiar que você consegue cuidar de si. A ansiedade, ela perde força quando você foge do que sente. Você não foge do que sente. Você não foge você não briga com o seu corpo. Você para de brigar com o corpo. E você não se apressa para melhorar. Não precisa ser da noite para o dia para você se livrar dessas crises. Mas todo dia um pouco, todo dia trabalhando, e você vai conseguir. Então ela diminui quando você diz internamente, eu estou aqui, vai passar. Está fazendo sentido? E isso passa, gente. Sempre passa. Não tem aquele ditado que diz, por trás de toda a tempestade vem a bonança? Ou depois que passa a tempestade vem a bonança? E é assim para tudo na vida. Tudo passa. Então, se seu corpo só aprendeu a viver em alerta, agora é hora que ele também pode aprender a viver em segurança. E se você não sabe como fazer isso, me chama no direct. Se você diz assim, não, olha, não deu para mim, segue as dicas aqui que eu estou falando, né? Segue as dicas, tenta fazer, vai cuidando de você. Mas se você diz assim, não dá para mim, eu não dou conta sozinha, me chama no direct. Marca uma pré-análise e vamos ver o que está acontecendo com você. Se são traumas emocionais, que a maioria das vezes é traumas emocionais, que vem de lá da nossa infância. Dentro da terapia breve, eu posso resolver tudo isso com você, te ajudar nisso, que é você que faz o reprocessamento. E tão rápido e eficaz. E é libertador, gente. Libertador.
Você já imaginou uma ferramenta para você se libertar daqueles traumas que você carrega a vida inteira, que te geram crises de ansiedade a vida inteira? Eu estou tratando pacientes que 80 anos, aquela ferida machucando. Eu falei aqui várias vezes já para vocês do nosso inconsciente ligar algo que aconteceu lá atrás, nos 2, 3 anos de idade. E se ele se sente em perigo, você vai sentir a mesma dor que sentiu lá com 2, 3 anos de idade. Não importa se você tem 80 anos, 70 anos, 80 anos hoje. Vai sentir a mesma dor, mesmo hoje adulto. Que às vezes a gente se pergunta, mas não era para tanto, por que eu estou sentindo isso? Mas porque não é você adulto que está sentindo. É aquela criança que não conseguiu resolver aquele trauma lá atrás. E a terapia breve, em poucas sessões, te ajuda a resolver tudo isso. Essa terapia, ela não é falada, não é regressão e também não é hipnose. Mas ela é simples, rápida e muito eficaz. Você merece uma vida mais leve. E ela começa com cuidado, não com cobrança. Se você gostou dessa live, curta, compartilha com os amigos. Se você não me segue ainda aqui no Instagram, me siga. Se inscreva lá no YouTube. E vamos juntos transformar vidas. Obrigada a todos pela participação. Deus abençoe a cada um de vocês. Tenham um abençoado final de semana. E segunda-feira estarei de volta, às 19h07. Até mais. Tchau, tchau.